Destruí o casamento da minha melhor amiga. E ela nunca soube que fui eu. Você pode me julgar? E tudo bem. Não estou aqui para parecer boa. Só estou aqui para contar uma história. A minha. E nela, eu não sou a mocinha. Sempre admirei minha melhor amiga. Ela era doce, divertida, e por onde passava, levava luz. Mas o que ninguém sabia é que atrás do meu sorriso existia uma sombra. Uma sombra que crescia a cada vez que ela conseguia algo que eu queria. Quando ela conheceu o homem perfeito, eu sorri. Mas por dentro, eu soube. Aquele seria o meu projeto. Não por amor, não por desejo, mas por poder. E o mais irônico, ela nunca vai saber que fui eu. A Lúcia era o tipo de pessoa que todos amavam de graça. Tinha aquele brilho nos olhos, aquele riso leve que parecia sempre sincero. Nos conhecemos na adolescência e, desde o início, ela me encantou e me ofuscou. Era aquela que passava em tudo, que todos os garotos queriam, que os professores elogiavam. Enquanto isso, eu sempre fui a coadjuvante. A amiga inteligente, a conselheira, a sombra. Ela dizia que éramos irmãs de alma. E eu sorria, porque era boa nisso. Mas dentro de mim, algo crescia. Uma pergunta que nunca sumia. Por que sempre ela? Eu não a odiava. Só queria ser, por uma vez, a estrela. E quando ela me contou que estava apaixonada, vi ali a minha chance. O nome dele era Rodrigo. Alto, gentil, charmoso e bem-sucedido. Ela falava dele como quem fala de um conto de fadas. Na primeira vez que o conheci, fingi naturalidade. Mas algo em mim despertou. Não era paixão. Era curiosidade. E talvez um pouco de desafio. Eu não queria ele. Eu queria ver até onde eu conseguiria ir. Eles começaram a namorar, e eu estive ali em cada passo, ajudando com surpresas, conselhos, declarações. Me tornei a ponte entre eles, e ela nunca desconfiou do que eu fazia com as mãos livres. Com o tempo, fui descobrindo os pequenos pontos fracos dela, e percebi que o amor deles não era tão inabalável assim. Eles brigavam por bobagens, e ela, como sempre, me ligava para desabafar. Contava tudo, cada detalhe, cada reação dele. E eu escutava, atenta, acumulando munição. Dizia a ela o que queria ouvir, mas interpretava tudo de outro jeito para ele. Sem mentir, exatamente. Só filtrando as palavras certas. Ela disse que você não a entende. Eu dizia. E depois para ela. Ele tá cansado, Lúcia. Talvez você esteja sendo intensa demais. Pequenas sementes, pequenas rachaduras. E enquanto tudo isso acontecia, eu era o ombro amigo. A única que estava sempre lá. Você pode pensar que foi frieza, mas para mim, foi arte. Uma arte silenciosa, feita com paciência. Nunca precisei mentir, só conduzir. E quando percebi que ele confiava mais em mim do que nela, eu soube que estava perto do fim, o fim deles, e do início da minha vitória. Rodrigo era tudo o que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Educado, carismático, bem-sucedido, mas, acima de tudo, observador. Não demorou muito para perceber que ele também notava a minha presença. Eu não me insinuava, claro. Isso seria amador. Meu jogo era sutil, feito de olhares demorados, palavras bem colocadas, apoio em silêncio. Ele me procurava quando brigavam, e eu sempre estava disponível. Dizia que entendia os dois lados, mas no fundo, só alimentava a cisão. Comecei a elogiar as atitudes dele que ela criticava. Você só estava tentando ajudar, Rodrigo. Ela que exagerou. E assim, aos poucos, fui me tornando a versão equilibrada da mulher ideal. Em uma dessas conversas, ele soltou sem pensar. Às vezes, acho que você me entende mais do que ela. Sorri discreta, e soube que estava vencendo. Não precisava conquistá-lo. Não era esse o objetivo. Eu só precisava destruir a imagem que ele tinha da Lúcia. E construir, ao lado disso, uma imagem minha.
sensata, madura, confiável. Toda vez que ela se exaltava, eu aparecia com calma. Toda vez que ela chorava, eu enxugava as lágrimas e envenenava as raízes. Ninguém suspeita da amiga que ajuda, mas às vezes, a mão que segura é a mesma que empurra. E eu empurrei com gosto. Comecei a fazer perguntas estratégicas para ele. Você já parou para pensar se está mesmo feliz ou só acostumado? Ou então, será que ela te ama do jeito que você merece? E depois, dizia para ela que ele parecia distante. Plantava desconfiança nos dois e colhia frustração. Eles começaram a se olhar com dúvidas. E onde antes havia paixão, passei a enxergar insegurança. Ela não sabia, mas eu estava conduzindo os dois como marionetes. E cada vez que chorava no meu ombro, me agradecia por ser a única que entendia. Eu sorria, claro. Afinal, ela estava certa. Eu nunca disse que queria o Rodrigo para mim. Mas isso não significava que ele era dela. Porque na minha cabeça, o que ela tinha era algo que eu merecia sabotar. Não por amor, por justiça. Porque às vezes, o que se destrói não precisa ser consertado. Só precisa ser bem desmontado. A melhor parte de destruir algo por dentro é que ninguém percebe enquanto acontece. Por fora, eu era a amiga dedicada, presente em todos os aniversários, jantares e fotos. No feed dela, eu era a legenda, irmã de outra vida. Nos bastidores, eu construía ruínas, mandava mensagens anônimas para ela, dizendo que o Rodrigo estava estranho no trabalho. Criava perfis falsos e elogiava posts dele com um pouco de malícia, só o suficiente para causar dúvidas. Colocava ideias na cabeça dela com frases vagas. Mulher sente quando está sendo traída. Ela começou a surtar, e eu era sempre quem acalmava. A que dizia, não, amiga, você deve estar insegura, tá tudo bem. Mas por dentro, eu ria, porque nada estava bem, e eu sabia o porquê. Inventei um jantar surpresa para os dois, e fiz questão de dizer que ele havia reclamado de certas atitudes dela. Depois, contei para ele que ela havia dito que estava cansada do relacionamento. Nenhuma das duas afirmações era mentira completa, mas distorcer verdades exige habilidade. Eu era boa nisso. Passei a registrar brigas em áudio, para ajudá-los a lembrar o que foi dito. Mas esses áudios iam apenas para ele, com recortes estratégicos. Dei a ele provas do que ele queria ouvir, que ela era desequilibrada. E dei a ela provas do que ela temia, que ele estava se afastando. Fui o elo que ligava os dois. A destruição. Uma vez, convenci Lúcia a mexer no celular dele enquanto ele dormia. Disse que, se ela sentia algo estranho, devia confiar na intuição. E ela encontrou algumas conversas antigas com uma ex-namorada. Não havia nada comprometedor, mas para ela foi o bastante. Fez um escândalo. Ele ficou furioso com a invasão. E eu? Eu estava lá, sem saber de nada, consolando os dois separadamente. Aproveitei a crise para me aproximar ainda mais. Virei o canal de desabafo preferido dos dois. Era como ver um castelo ruir lentamente, enquanto todos te agradecem por segurar os tijolos. Aos olhos dela, eu era luz. Aos olhos dele, eu era equilíbrio. E no espelho, eu era só verdade. Crua, calculada, mas completamente satisfeita com o estrago que ninguém via acontecer. Porque quando você age sorrindo, ninguém imagina que seu sorriso é uma faca. A relação deles já não era mais a mesma, e isso era visível até para quem não prestava atenção. Rodrigo estava impaciente, distante, irritado por qualquer motivo. Lúcia chorava quase toda semana, mas sempre me dizia que ia dar um jeito. Ela ainda acreditava no amor. E era justamente isso que a tornava tão fácil de manipular. Começou a falar em terapia de casal, mas ele recusava. Disse que estava cansado, que as coisas não fluíam mais. E eu, sempre ali, alimentando as dores como quem oferece chá envenenado. Talvez vocês estejam forçando algo que já não existe mais. Eu dizia, com tom calmo. E ele, exausto, me ouvia com atenção crescente.
Aos poucos, minha voz passou a ser mais importante que a dela. Marquei cafés com ele sozinha, sempre sob o pretexto de ajudá-lo a entender a Lúcia. Você precisa ser mais paciente, eu dizia. Mas logo depois, plantava a dúvida. Você já pensou se está tentando salvar por amor ou por culpa? Ele não respondia, mas eu via no olhar que a pergunta acertava onde precisava. Nos encontrávamos com mais frequência. Ele começou a rir mais comigo do que com ela. Nunca me declarei, nunca me insinuei, mas deixei que ele percebesse como seria a vida com alguém mais leve, mais simples, mais madura. Alguém como eu, ou pelo menos, como eu fingia ser. E quanto mais ele se sentia compreendido por mim, mais ela parecia excessiva. Lúcia começou a desconfiar da minha proximidade. Não disse diretamente, mas senti nos olhares, nas pausas nas frases. Um dia, ela soltou. Engraçado como vocês dois se dão bem, né? Fingi surpresa, sorri e respondi. É que a gente só quer te ver feliz. Ela não sabia que a felicidade que eu queria era a minha, e que para isso, a dela precisava acabar. Rodrigo passou a dormir fora algumas vezes. Disse que era trabalho, viagens curtas. Mas eu sabia que era fuga. Fuga do casamento, da pressão, da bagunça emocional que eu ajudei a criar. E quando ele me confidenciou, acho que não dá mais, eu apenas disse, você precisa fazer o que for melhor para você. Não precisei convencê-lo a terminar. Ele mesmo chegou lá. Eu só empurrei com classe. E o mais bonito? Quando ele terminou com ela, disse que estava fazendo isso porque merecia alguém mais em paz. Palavras que ele ouviu de mim. Palavras que ela jamais imaginaria terem saído da boca da melhor amiga. Porque às vezes, você não precisa ser o motivo do fim. Basta ser a ponte para ele. O término foi discreto, sem escândalo. Rodrigo saiu de casa e foi para um apartamento alugado. Lúcia ficou devastada, sem entender onde tinha errado, em que momento tudo havia desmoronado. Ela me ligava todos os dias, buscando respostas que nem eu fingia ter. Você acha que ele já estava com alguém? E eu, com a voz doce de sempre, dizia: Amiga, se ele estivesse, você sentiria. Mal sabia ela que a outra pessoa que ele mais ouvia era eu. Mas eu nunca toquei nele, nunca precisei, porque o meu objetivo nunca foi tomá-lo. Foi tirá-lo dela. E isso eu já tinha conseguido. Aos poucos, comecei a me afastar das conversas sobre o término. Disse que ela precisava focar nela, buscar ajuda, respirar. Ela agradecia pelas palavras, pelos conselhos, pela paciência. Chegou a dizer que não sabia o que faria sem mim. E isso, para mim, foi a coroação da minha obra. Destruí o relacionamento dela de dentro para fora. Usei as palavras dela, os medos dela, o acesso que só eu tinha. E no fim, ainda fiquei com o melhor papel, o de amiga que segurou tudo. Se fosse um jogo, eu teria vencido com louvor, e sem deixar rastros. Rodrigo e eu continuamos nos falando por um tempo, mas nunca evoluímos para nada. Ele estava fragilizado e eu não precisava mais dele. O meu prêmio não era ele, era vê-la sozinha. Era ter provado para mim mesma que eu podia tirar algo dela sem que ela notasse, porque a vida inteira fui sombra. E ali, naquele fim silencioso, me tornei autora do caos que ela nunca imaginaria me atribuir. Ela culpou o estresse, o tempo, o desgaste, e eu deixei, porque era mais confortável assim. Para ela e para mim. Nunca houve desconfiança real, nenhum confronto, nenhuma cena. Tudo foi sutil, limpo, quase poético. Ela seguiu, tentando se reerguer. E eu segui, observando tudo de camarote, sem culpa, sem arrependimento. Porque, no fim das contas, algumas vitórias só são completas quando ninguém sabe que foram conquistadas. E essa foi a minha melhor obra. Meses depois da separação, Lúcia me chamou para jantar. Disse que precisava conversar, desabafar, ouvir uma voz familiar. Nos encontramos no mesmo restaurante onde ela havia comemorado o noivado com Rodrigo.
Ela chegou abatida, mas com um sorriso tentando esconder a dor. Falamos de tudo. Ou melhor, ela falou, e eu ouvi. Disse que ainda não entendia por que tudo tinha desmoronado tão rápido. Que achava que estava fazendo tudo certo, mas algo invisível parecia ter corroído o relacionamento. Eu quase sorri, mas me contive, porque ali, na frente dela, eu era empatia. A melhor amiga que nunca saiu do lado. Em certo momento da noite, ela segurou minha mão com força. Com os olhos marejados, me disse: "Obrigada por estar aqui. Se eu não tivesse você, não sei como teria aguentado." E naquele instante, me vi no auge do controle. Porque nada do que ela sofrera teria acontecido se eu não estivesse ali. E ainda assim, ela me agradecia. Era cruel, eu sei. Mas também era brilhante. Eu não destruí só um casamento. Eu me tornei indispensável na dor que eu mesma causei. Ela me via como base, como pilar. E eu era o terremoto. Um disfarçado, claro, mas ainda assim, o epicentro de tudo. Depois do jantar, nos despedimos com um abraço apertado. Ela chorou nos meus ombros, e eu acariciei seus cabelos como se estivesse oferecendo consolo. Mas no fundo, aquilo era uma despedida simbólica da ingenuidade dela. Ela jamais seria a mesma. E eu jamais permitiria que fosse. Porque ver Lúcia frágil, dependente, perdida, era como recuperar cada pedaço de brilho que ela me tirou sem perceber. Não me tornei ela, mas fiz questão de deixá-la um pouco mais parecida comigo, confusa, machucada e desconfiada. E por isso me considerei vitoriosa. Hoje, seguimos amigas. Ela nunca soube, e nunca vai saber, que o fim do amor da vida dela começou com um sorriso meu. E é assim que as coisas mais bem executadas funcionam. Sem estardalhaço, sem vilões de capa. Apenas com mãos suaves e intenções afiadas. Às vezes, o mal não vem com ameaças nem gritos. Vem com um abraço apertado, um ombro amigo e um plano muito bem executado. Essa história te fez pensar diferente? Comente o que você teria feito no lugar dela. Ou no meu. Curta, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Toda semana, histórias que mostram que nem tudo é o que parece.